Sejam bem-vindos ao canal, tá bom? Aqui quem fala é Fabiana Castelo Branco e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre cidadania e direitos humanos, tá bom? E aí a gente começa a falar do sociólogo Thomas Humphrey Marshall, tá certo? Que ele estabelece a divisão dos direitos de cidadania em 3 estágios. Aí, primeiramente, ocorre a conquista dos direitos civis, depois os direitos políticos, para, em terceiro e último lugar, somente corresponde aos direitos sociais vistos como essenciais na construção de uma vida digna. Nesse ponto, ele já fala o quê? Na construção, tá certo, de padrões de bem-estar socialmente estabelecidos, como saúde, educação e moradia, tá bom? Ou seja, aqueles conteúdos que lá na democracia se chamava de direitos naturais, aqui ele vem chamar de direitos sociais, tá certo? E dando continuidade, o Marshall, ele também diz que a ideia de direitos tem contrapartida também a ideia de deveres, tá certo? Ou seja, a gente não pode falar, tá certo, em direitos do indivíduo, certo? Que o indivíduo ele é dotado de direitos, sem falar também que esse indivíduo ele é o quê? Ele é dotado de deveres, tá certo? Então, quer ou não, uma coisa pressupõe a outra. A cidadania, ela pressupõe a valorização, né, a apreensão de direitos, né, o gozo de direitos, mas também ela compreende também os deveres que cada um tem perante a sociedade, tá certo? E aí esses direitos, queira ou não, são condicionados também ao cumprimento dos deveres de cada um, tá bem? A ideia de direitos humanos, né, como direitos para toda a humanidade, para todas as pessoas, independente de raça, cor, etnia, gênero, né, ele surge realmente de forma mais forte depois da Segunda Guerra Mundial, tá bom? A Segunda Guerra Mundial, os estados, né, nazifascistas, totalitários, deixou grandes problemas, né, no mundo. E fora isso, outras guerras de domínio, tá bom? Domínio econômico, financeiro. Então, visa as mortes, a falta de dignidade humana. É nesse período que vem justamente se falar sobre direitos humanos para todos. Principalmente por quê? Porque eles querem o quê? Evitar as barbáries e os efeitos destrutivos que foram produzidos pelos conflitos, tá bom? E aí é quando surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi aprovada em dezembro, 10 de dezembro de 48 pela ONU, né? ONU é a Organização das Nações Unidas, tá bom? Então, criada em 1945, qual era o objetivo da Declaração dos Direitos Humanos, tá bom? Era impedir os conflitos entre países por questões políticas, econômicas e culturais. Era justamente evitar que os países entrassem em guerra como outrora, tá bom? E aí, nessa Declaração Universal de Direitos Humanos, né, ela tem como base os direitos essenciais, que são aqueles direitos que a gente, naturais que se falava. Quais são esses direitos? Direito à vida, direito à liberdade, direito à saúde, né, o reconhecimento da pluralidade como meio de combater as discriminações, né? Então, é nesse período aqui que se fala de diversidade religiosa, diversidade cultural, né? De diversidade de gêneros, tá bom? Antes dos direitos humanos, existia muito mais preconceito. E é a partir daqui que a ideia de tolerância começa a surgir com mais força, tá bom? E aí, o nosso sistema político brasileiro, tá bom? Ele preenche esses requisitos mínimos da poliarquia. O que é a poliarquia, né? É um sistema democrático de poder, né, que tem base em eleições livres para participação política, tá bom? Em concorrência de cargos eletivos, né? Então, o que é que acontece no Brasil? As pessoas se candidatam, tá bom? E qualquer pessoa pode se candidatar, tá certo? As eleições são livres, cada pessoa escolhe o político que acredita que você estaria mais apto para representá-lo, tá bom? E aí aquele político, queira ou não, que ele, queira ou não, de certa forma, ele tem a maior público de adeptos, ele termina sendo eleito democraticamente, tá bom? E aí a questão democrática, ela vai além desse estabelecimento de regras formais, né? Ela também visa o que? Visa ampliar os direitos de cidadania. Você não pode falar em democracia sem falar em cidadania, tá bom? Porque a democracia, ela busca esses direitos dos cidadãos, esses direitos das pessoas, tá certo? E ela também busca reduzir essa distância que existe entre uma esfera formal e esfera real. O que seria essa esfera formal e real? Seria a questão das leis e a prática das pessoas, tá certo?
E quando a gente fala em cidadania plena também, uma das condições indispensáveis para que os cidadãos realmente vivam de forma plena seria a concretização dos direitos humanos. A gente não pode falar em cidadania sem que os sujeitos sociais, né, os cidadãos, os indivíduos realmente gozem desses direitos humanos, tá bom? E dentro aqui do nosso Brasil, né, a gente tem 3 pessoas que se destacam bem, né? Um é o historiador José Murilo de Carvalho, tá certo? Que ele criou a teoria que ele chama de estadania. O que é estadania, né? Ele diz que nossos direitos são resultantes de concessão, né? Ou seja, aquilo que o Estado faz, tá certo? Feita para cima ou para baixo, muitas vezes. Isso ocorre por quê? Porque a população ela se demonstra desinteressada com a esfera pública, com política, né? E muitas vezes ela deixa o quê? Ela deixa a política a mercê somente dos nossos representantes, ela não requer, né? E aí os representantes dão certas regalias para a população, mas também tiram outras, né? Fazem essas concessões, tá certo? E é por isso que ele diz que a gente vive uma estadania, tá bem? Já o Vanderlei Guilherme dos Santos, né, que é cientista político, tá bom? Ele utiliza muito o conceito de cidadania, ou desculpem, de cidadania regulada. O que seria cidadania regulada para o Vanderlei Guilherme dos Santos, tá bom? Para ele, certo? A cidadania regulada seria identificar a concessão dos direitos por parte do Estado como forma de mediar possíveis conflitos de classe. Desse modo, né, o Estado controlaria os grupos sociais por meio de práticas regulatórias. Um exemplo, né? O governo de Getúlio Vargas, né? O pessoal lutava muito, queria muito o quê? Leis que garantissem os direitos trabalhistas. Vargas, ele deu, né? Tanto que a CLT foi criada a partir do governo de Getúlio Vargas, tá bom? Porém, fora isso, o que foi que ele fez? Ele tirou do povo o direito e o poder de contestação, de contestar algumas coisas. É o que acontece hoje, né? O governo ele dá certas coisas ao povo, porém ele tira o direito de contestar outras coisas. É como se fosse uma troca. É bem parecido com o que o autor anterior, o José Murilo de Carvalho, estava comentando. Só que eles dão nomes diferentes, tá bom? E aí vem a socióloga Vitória Maria Benevides, tá bom? Que eu acho que é assim, a pessoa que mais se destaca dentro da sociologia brasileira, principalmente quando está no campo da política, democracia, direitos humanos, cidadania, tá bom? E o que é que a socióloga, a Benevides, ela vem discutir? Ela vem dizer, tá certo? Que a democracia ela é semidireta, tá bom? Por que a democracia seria semidireta, né? Para ela, as formulações institucionais firmadas pela Constituição de 88, né? Ela tinha o objetivo de visar principalmente esse modelo participativo de democracia. Bem, o que é aquele modelo representativo? É aquele que a gente discutiu lá na frente, né? Onde as pessoas vão começar a se reunir, certo, em pequenos grupos para dizer o que elas acham, que medidas elas deveriam tomar, discutir sobre o orçamento participativo, sobre outras questões, tá bom? Porém, ela chama a atenção que esse modelo, tá bom, de democracia participativa, ela não vem substituir o sistema representativo, tá certo? Que as pessoas acham que é algo de superação, surge um que vai cobrir o outro, que vai, mas para ela não, tá bom? Isso não ocorre. Para ela, esse modelo ele vai trabalhar junto com a representatividade, tá bom? Mas qual a diferença desse modelo novo? Nesse modelo, ele visa possibilitar a conscientização social das pessoas, para que as pessoas realmente participem ativamente da cidadania e da democracia, tá certo? De certa forma, efetivando seu papel de cidadão na sociedade, tá bom? E aí, esse novo modelo, né, ajudaria essa participação política de todos os cidadãos, né? Tornaria isso possível. Agora os cidadãos vão se reunir em pequenos grupos e vão decidir para que levar o quê? O que foi decidido para os seus representantes. Então, é um modelo bem interessante, né? Mas a Maria Vitória Benevides, né, Benevides, ela não é tão importante por causa disso, né? Ela se destaca muito porque ela vem discutir a ideia da história sem partido, tá bom?
um assunto que está bem alto, pode ser um motivo até de redação. Então, ela vem discutir o quê? Sobre escolas sem partido, né? Segundo ela, não existe escola sem partido, tá bom? Porque, gente, quando está se falando de partido, eis o problema sério, né? As pessoas pensam que a gente está dizendo que tem partido político, ou seja, que a escola é do PT, ou que a escola é do PMDB, ou que é de direita, de esquerda ou de centro. Na verdade, não é isso. Quando se fala de escola sem partido, quer dizer escola livre de ideologia. Não existe, tá bom, gente? Não existe ninguém livre de ideologia, tá certo? Todo mundo, alguém, todo mundo, independente, tem uma ideologia, tá bom? Tá certo? Então, ela diz que se utiliza muito, né, o pessoal do movimento sem partido, da expressão doutrinação, tá certo? Porém, dentro da escola, isso é algo que realmente não existe. Por quê, gente? Porque a escola é um objeto, queira ou não, de quê? De modificação social. Ela é o local onde você tem o quê? Múltiplos pensamentos diferentes, onde você discute sobre avanço tecnológico, né? Ela é a instituição que dá condições, né, para que os pobres adquiram mais conhecimento, consigam melhores trabalhos, assim diminuindo as questões, né, de desigualdade social dentro do país, dentro da sua localidade, tá certo? Então, a educação ela é algo muito importante, tá bom? Então, por isso que a gente não pode falar em democracia, em direitos humanos, em cidadania, sem falar também do direito à educação, né? Porque a educação, né, ela é o que vai garantir ao cidadão, né, ela que vai garantir que as pessoas realmente sejam de fato cidadãos e que participem ativamente, né? E a escola que ela vai possibilitar o que? A formação de cidadãos críticos, certo? Que questionem, né? Então, nesse papel, o professor, ele tem que assumir um papel muito mais amplo. Ele não deve ser o professor que só passa conhecimento, só ensina, né? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que ser um professor que auxilia os alunos a pensar, a fazer escolhas, a julgar, possibilita esses lados, né? Tá certo? E aí o aluno é que vai decidir que lado ou que movimento político ou ideológico ele queira seguir, tá certo? Porém, cabe ao professor que possibilitar várias discussões para que os alunos tenham acesso a esses conhecimentos, tá bom? Bem, e aí a gente pensa que na história do Brasil, né, principalmente no nosso Brasil, que teve muito tempo de ditadura militar, em 64, né, a gente viu o quê? Que houve um retrocesso da nossa democracia, né? E dos direitos humanos do país, né? Se a gente for falar até hoje o pessoal não sabe quantas pessoas realmente, de fato, foram mortas com a ditadura militar, tá certo? Existia o que? Existia a exacerbação do poder, né? E a gente sabe que no processo de democracia que as pessoas têm o que? Liberdade de se expressarem, poderem falar o que quiserem, né? A liberdade, seja ela de expressão, de fala, né? Ela vem junto com os direitos humanos, com o seu processo de cidadania, tá bom? E aí o que é que acontece? Mas nem sempre as pessoas aceitaram, né, esse papel da ditadura militar de tirar esses direitos das pessoas. Então as pessoas fizeram o quê? Fizeram lutas, né? Elas criaram movimentos de protesto, né? Requeriam o quê? Direitos sociais, liberdades, né? Um dos movimentos que se destaca bastante contra a ditadura é o movimento estudantil, né? Os estudantes tiveram um grande papel, né? Principalmente dentro do movimento de Direta Já, né? Que foi quando se inicia o processo de redemocratização social do Brasil, né? Ou seja, é quando realmente o Brasil começa a virar de novo uma democracia. Porque o Brasil já existia um certo processo de democratização, mas com a ditadura militar isso é barrado. E daí, com o processo de Direta Já, o Brasil começa a entrar de novo nesse processo de democratização. Por isso que a gente diz redemocratização, ou seja, ele retorna, tá bom? E aí, um dos grandes destaques hoje, né, que o pessoal fala bastante, é da intervenção militar, né? Muitas pessoas fazem movimento aí pedindo a intervenção militar e lutando fora corruptos, né? Aí é um dos grandes problemas que se discute hoje sobre isso, porque a intervenção militar ela se torna um crime contra a democracia. Por quê? Né? Porque a intervenção militar ela vai totalmente contra as ideias de democracia, cidadania e direitos humanos, tá bom? Na intervenção militar existe o quê? Existe um modelo autoritário, tá certo?
o modelo lá do nazismo e do fascismo, né? Os militares mandam, o restante obedece, quem for contra é punido, pode ser morto, pode ser espancado, pode acontecer o que for. Né? Se alguém roubou, fez algo de errado, né? Você não pode falar porque você é punido se for alguém que esteja no poder, né? Então, ela se torna um crime contra a democracia. Porque hoje a gente sabe, gente, porque o pessoal diz assim, um tempo atrás ninguém sabia que os políticos roubavam, hoje em dia a gente tá sabendo, eles roubam demais hoje, antes não roubavam. Isso é mentira, tá certo, gente? Sempre roubar, sempre houve corrupção. A diferença é que hoje, com o movimento de democracia, tá certo, a gente tem acesso às informações por vários meios de comunicação. Bem, no período autoritário, lá, o período da ditadura militar, essas informações, elas eram tiradas das pessoas, né? Elas eram filtradas, as pessoas não tinham acesso, né? Quando a gente pensa na AI-5, né? Que é o ato inconstitucional 5, as pessoas tinham suas cartas abertas, cortadas, e recebiam a carta toda cortada, que ela não podia saber de todas as informações, né? Então, tudo isso ocorria, hoje não. Hoje em dia, a própria democracia e os direitos humanos, ela possibilita que você receba a sua carta sem que ninguém abra, certo? Que ninguém tem acesso às suas informações. Então, tudo isso veio com a democracia. Por isso que se diz hoje que a intervenção militar é um crime contra a democracia, tá certo? E aí, a gente hoje fica por aqui, gente, um abraço para vocês, tá bom? Até mais, não se esqueçam de se inscreverem no canal, tá certo? Qualquer dúvida sobre os conteúdos, pode deixar aqui embaixo que a gente dá o retorno para vocês, tá certo? Até mais, um abração.